Tá tarde demais para entrar nesse mercado, cara, na tua opinião? Para mim, longe disso. A gente ainda está no começo dessa revolução tecnológica. Claro que todo mundo pensa na valorização, potencial investimento. Para mim, ainda tem muito caminho pela frente, tem muito espaço de valorização. E aí, por N fatores que a gente olha, não apenas porque é um ativo escasso, o primeiro ativo digital da história da humanidade, e que essa regra não pode ser violada de jeito nenhum. Então, os 21 milhões é uma regra escrita em pedra que não tem como alterar. E quando a gente entende o potencial e quem hoje está enxergando o valor no Bitcoin, a gente vê que ele tem vários casos de uso. Pô, a gente falou da Argentina. Pô, lá é óbvio. Pô, a inflação estava pegando, a moeda destruída, controle de capital. O cara, antes do Milei, era $200 por mês que o sujeito podia comprar na Argentina. Agora isso ele liberou, mas antes não tinha. Então era uma forma tão óbvia de proteção, de tirar o dinheiro do país, que não tinha nem muito para explicar. Mas a gente começa mais adiante, o que acontece hoje no mundo com as guerras, na geopolítica, o Bitcoin hoje é o único ativo realmente neutro, que não tem interferência de nenhum governo, que nem o Trump pode influenciar, ele não pode proibir a Rússia de usar, a China, o Lula, qualquer pessoa. Pô, isso tem valor, cara. Da mesma forma que os bancos centrais nos últimos 15 anos passaram a comprar muito ouro para diversificar suas reservas e sair um pouco do dólar, quando a gente pensa que o ouro é físico, é muito difícil de custodiar e transportar, e olha para o Bitcoin, que é semelhante ao ouro, escasso, mas totalmente digital, porra, não faz sentido, cara. Imagina a Rússia pagando, a China pagando petróleo para a Rússia. Pode usar o Bitcoin, pode usar uma stablecoin, pode usar outro sistema do que transferir ouro, muito melhor. Então, até a geopolítica hoje, ela para mim, é mais uma fonte de demanda para o Bitcoin. Ou, em outros casos, como teve no Canadá no ano retrasado, eu acho. Lembra um protesto que teve dos caminhoneiros que fizeram um comboio no Canadá e que bloquearam as estradas durante alguns dias? E aí fizeram uma vaquinha lá no Canadá e teve carinha que doou para os caminhoneiros e aí teve conta bloqueada porque doou para esse movimento. O pessoal começou a se ligar, posso ter uma conta bloqueada porque eu simpatizo com o movimento, que eu concordo, e agora eu viro um pária financeiro. Como é que eu me protejo disso também? Então o Bitcoin começa a surgir como uma alternativa, assim, uma válvula de escape em vários cenários, cara. Em vários cenários. Entendi. E aí é interessante que aqui, de novo, no Brasil, a gente gosta bastante da ideia do Bitcoin, mas tem também uma parcela que tem um pouco de pé atrás com a coisa toda, com a tecnologia de uma forma geral, ou com os possíveis golpes que podem acontecer. Muito porque a galera não entende direito como funciona, por que isso tem valor, onde é que tá o lastro, qualquer coisa assim. Perfeito. Né? Lidar com isso é por meio de educação. Com certeza. Né? E assim, o que você diria que é o melhor lugar para o cara começar a estudar esse tipo de coisa? No meu canal tem trocentos vídeos. Desde 2017 eu faço vídeo sobre isso. Tem o meu livro também chamado Bitcoin, a moeda na era digital, que tem o PDF gratuito. Quem quiser baixar, imprimir, encadernar e vender, tá livre para fazer isso. Tem muitas... Hoje, mesmo em português, já tem muita fonte de informação bacana. Então, se quiser começar, no meu canal tem algumas playlists do mais básico ao mais avançado. Já dá ali para ter um bom pontapé inicial para entrar nesse mundo. E depois vai seguindo onde está sentindo mais falta. Essa parte não entendi mais. Cara, procura no YouTube, procura no Google que vai achar. Hoje em dia tem... O principal medo da galera é mesmo se o Bitcoin... Qual será que é o principal medo? Eu acho que é o meu pai não entende essa porra. Cara, eu diria alguns medos, assim. Um que tá cada vez mais ficando para trás era essa questão legal, regulatória. Vamos proibir, vamos restringir, Brasília não gosta, o governo americano, etc. Com o que aconteceu nos últimos meses, especialmente nesse ano, cara, eu diria que esse medo ficou muito para trás, porque os selos de legitimidade que o Bitcoin recebeu nesse ano, e a indústria cripto como um todo, é inegável. Então, esse grande medo, vão proibir, vão restringir, não vai mais ser possível usar, vai ser ilegal,
Acho que isso ficou muito para trás. Aí outro medo, pô, é muito volátil, o preço oscila demais, pô, não quero colocar dinheiro nisso porque não sei se vai cair, eu vou perder tudo. Até isso já mudou bastante. Hoje o Bitcoin é menos volátil do que foi lá atrás, isso vem melhorando, mas ainda tem seu risco de oscilação de preço. Então quem está pensando em ter um investimento, em ter uma posição em Bitcoin, cara, não coloca um dinheiro de curto prazo que você vai precisar no final do ano para pagar as compras de Natal, uma viagem do filho, uma faculdade, no curto prazo. Mas se você tem uma visão de longo prazo, pode deixar o dinheiro lá sem problema, cara, para mim ainda tem um grande potencial. Outro medo, não sei usar, carteira é difícil, eu tenho que aprender e tal. Aí, de fato, se quiser fazer autocustódia, que a gente chama, tem que aprender. Aí tem que assumir a responsa, porque senão vai dar merda. Senão vai perder ali e já era. E tem N casos, você vê na internet, cara que deixou no HD a senha, aí foi para um lixão na Inglaterra, o cara tentou comprar o lixão, isso faz já quase 10 anos. O cara tentou comprar o lixão para seguir e ver se ele encontrava o HD e não tem como. Então tem que aprender e assume a responsabilidade, ou delega e deixa com terceiro, sabendo que o Bitcoin não está com você, você tem a titularidade, mas não tem a posse. Então é diferente. Outro medo, a rede tem um bug na rede, vai ser corrompida, vai ser hackeada, etc. Esse é mais difícil de entender, precisaria entrar um pouco mais no detalhe técnico, e aí para isso tem muitos vídeos na internet também, muito material, mas o bacana da rede do Bitcoin é que ela é totalmente aberta, transparente, os códigos são auditáveis, qualquer um pode ir lá inspecionar o código, as transações são públicas, mas são privadas por meio da criptografia, tudo é preservado, mas cara, todo o sistema ele é auditado constantemente e soa paradoxal porque não tem uma autoridade central por trás que está ali coordenando tudo, é um sistema totalmente voluntário, mas ao mesmo tempo ele está constantemente sendo auditado por centenas de milhares de usuários. Então qualquer tentativa de fraude, de burlar, por exemplo, a regra dos 21 milhões, por que não pode ser violada, né? Hoje os mineradores eles ganham como recompensa, quando eles validam um bloco de transação, eles ganham a recompensa de 3,125 bitcoins por bloco. Começou com 50 bitcoins por bloco, que cai a cada 4 anos pela metade, e hoje está então em 3,125. Quem escreve essa recompensa, quem cria esse Bitcoin é o próprio minerador no bloco dele quando ele manda para a rede. Tá aqui meu bloco, consegui resolver lá o problema matemático, minerei, tá aqui a recompensa, mas quer saber, eu vou dar uma desperto agora, em vez de ser 3 Bitcoins a recompensa, eu vou colocar aqui 40. Vai que ninguém tá olhando e passa. Só que tá todo mundo olhando. Então se o cara tentar colocar a recompensa que não é a regra do momento, o bloco dele vai ser rejeitado, ele vai perder todo aquele custo de energia elétrica que ele despendeu nos 10 minutos tentando resolver a mineração e não vai ganhar recompensa. Não passa. Então a rede está o tempo inteiro validando tudo o que acontece. Por isso que esses 21 milhões, cara, tá escrito em pedra e não tem como burlar. Entendi. O cara que não tem como burlar os 21 milhões, mas tem alguns bitcoins que se perderam aí com esses caras dando mole. Putz, o que se estima é entre 15% a 20% de bitcoins que foram perdidos. Então, desses quase 20 milhões, já tem aí mais de 3 milhões que foram perdidos. E perdidos no sentido, o cara tinha carteira, perdeu a senha, tá inacessível. Então, na prática, não se mexe mais aquele bitcoin. Então, sim, isso acontece e por isso tem que cuidar bastante, né? O principal cara que mais perdeu bitcoins ou que estão inacessíveis é o criador, o Satoshi Nakamoto, né? Ele tem lá mais de 1 milhão de bitcoins em várias carteiras associadas a ele e que desde que ele desapareceu em 2010, cara, nunca mais movimentou nada, tá lá paradinho os bitcoins dele. Então é um dos maiores bilionários do planeta, dos homens mais ricos e tá tudo parado lá. Que eu já ouvi umas histórias que esse cara aí ele veio do futuro para entregar essa eu não sei se ele veio do futuro, mas ele foi um cara visionário sem dúvida alguma, cara. É fantástico o que ele criou, ela ou eles, não se sabe até hoje quem é. É um negócio genial e fantástico. E aí eu gosto de ver as teorias malucas sobre Satoshi Nakamoto.
Essa do futuro é doideira, cara. Mas se tu para pra pensar, tô zoando.